Fala galera, konnichiwa, aqui é o Murilo e no vídeo de hoje vamos responder a seguinte questão. É possível para estudantes de japonês ou mesmo estudantes de qualquer outro idioma ter a mesma pronúncia, a mesma qualidade de pronúncia que um falante nativo tem? Logo de cara eu já vou te responder que não. Não é possível, gente. E eu não acho que essa é uma meta realista para os estudantes, e eu vou te explicar aqui o porquê. O falante nativo, gente, o falante nativo é como se fosse um modelo a seguir, aquele que nós vamos tentar imitar a pronúncia, tentar imitar a entonação das palavras. Ele serve como nosso modelo. Porém, soar exatamente como ele é impossível para 99% dos estudantes. E é importante a gente ter ciência que tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Pega, por exemplo, o meu próprio caso, o meu próprio exemplo. Eu dediquei metade da minha vida para dominar a língua japonesa. E por mais que eu pronuncie bem e consiga conversar com os nativos sem nenhuma dificuldade, tem pequenas nuances, tem algumas variações na minha forma de pronunciar a palavra, do jeito que eu falo, do jeito que a palavra sai, o som sai da minha boca, que imediatamente faz com que eles identifiquem que eu não sou nativo, que eu sou uma pessoa de outro país que dedicou muito tempo para aprender a língua. E tá tudo bem, eu acho que essa meta que as pessoas têm hoje em dia de tentar ser exatamente como um nativo, praticamente de se transformar em um nativo quando estão falando outra língua, uma língua estrangeira, é uma meta um pouco até infantilizada, eu diria. Porque tem pessoas que focam tanto no desempenho, focam tanto em conseguir pronunciar algumas frases exatamente como um nativo. E eu destaco aqui algumas frases, porque por mais que você treine a pronúncia de algumas expressões, ao longo de uma conversa, você vai usar dezenas, centenas de palavras, de frases, e inevitavelmente você vai ter que falar frases que você não treinou muito. Ou seja, você vai transmitir pelo som que você emite que você não é um falante nativo. Então, ficar gastando a maior parte do seu tempo tentando pronunciar algumas frases como um nativo, ao invés de adquirir conhecimento real no idioma, onde você aprende estruturas da língua, você aprende as expressões, você aprende como colocar as palavras, como montar as suas frases em uma conversa real, você fica o tempo inteiro, gasta todo o seu tempo de estudo só tentando imitar um nativo, falar exatamente como ele fala. Veja bem que tem uma diferença gigantesca entre conseguir pronunciar algumas coisas como um nativo e de fato saber usar o idioma, tendo um conhecimento tão grande de vocabulário, de gramática, que você consegue se expressar livremente da forma que você deseja, mesmo sem ter a pronúncia exatamente como a de um nativo. Então tem uma grande diferença em desempenho e conhecimento real. Então, gente, se tentar falar como um nativo, se transformar em um nativo não é a nossa meta real, qual seria o nosso real objetivo ao aprender um idioma? Eu trouxe aqui algumas metas que são mais realistas, mais úteis para todos aqueles que querem aprender um novo idioma. Eu sempre recomendo que os estudantes escolham uma meta dessas, escolham por que eles querem aprender uma língua estrangeira. No meu caso, como eu sou professor de japonês, eu sempre questiono na primeira aula por que os alunos querem aprender japonês. O que levou eles a terem curiosidade, vontade de aprender uma língua que vem do outro lado do mundo. Então eu trouxe aqui algumas boas metas, algumas metas realistas e úteis que eu acho que vale a pena vocês levarem em consideração na hora de aprender um idioma novo, como por exemplo, conseguir ler em outro idioma. Na língua japonesa, por exemplo, as pessoas que estão estudando japonês comigo, sabendo a língua japonesa, você tem acesso a milhares de artigos, livros, mangás, jogos de videogame, coisas que nunca são traduzidas para o português. Então, aprendendo essa língua, você descobre um mundo novo. E essa é uma ótima meta para aprender japonês, querer conseguir ler os materiais originais sem ficar dependendo de uma inteligência artificial ou de um tradutor. Conseguir ler em outro idioma é uma excelente meta. Você pode ter como meta também conseguir se expressar, expressar os seus desejos em uma outra língua. Conseguir fazer textos, conseguir escrever as suas próprias frases é uma meta bem legal também. Uma outra coisa bacana seria aprimorar seu currículo profissional. Gente, acreditem, você colocar no seu currículo que você sabe japonês muda a forma como um empregador te vê. Não só por você conseguir eventualmente ler uma mensagem em japonês ou atender um cliente em japonês, mas pela sua capacidade de aprendizado. Como para aprender um idioma complexo exige uma capacidade um pouquinho acima da média, você já se destaca, você já é
uma pessoa diferenciada por falar uma língua asiática, uma língua como o japonês. Uma outra possibilidade de objetivo, de meta, seria, por exemplo, interagir com pessoas de outro país. Tem muita gente que sonha em casar com pessoas de outro país, em ter uma vida fora do Brasil, em ter uma vida em um outro país, ter uma família em outro lugar. Para alcançar isso, você tem que estudar um idioma, você tem que treinar, você tem que sentar e estudar, se preparar, conseguir dominar uma língua estrangeira. Mas independente de qual meta você escolha, qual seja o seu objetivo ao aprender um idioma novo, uma coisa é fato: todos os caminhos têm uma coisa em comum. Em nenhum deles, para alcançar nenhuma dessas metas, você tem que se transformar em um nativo. Então, uma coisa que eu passo para os meus alunos, que eu vou recomendar para vocês aqui no YouTube, é essa proporção aqui, gente. Olha só. Digamos que você tem apenas 1 hora livre por dia para estudar um idioma. Se você só tem 1 hora, você vai passar 80% do tempo, ou seja, de 45 a 48 minutos, fazendo lições e tarefas que te ensinam esses itens aqui: vocabulário, interpretação de texto, compreensão auditiva, gramática, técnicas de conversação. Isso que são coisas muito úteis para ampliar, para aprofundar o seu conhecimento nessa língua estrangeira. Quanto mais palavras você souber, maior o seu vocabulário, maior a sua capacidade de interpretar textos, maior a sua eficiência no seu treino de compreensão auditiva, maior as chances de você conseguir desenvolver as suas próprias frases, os seus próprios textos, e com isso ter uma habilidade de conversação legal. E você pega 20% do tempo restante, ou seja, dessa 1 hora, você vai pegar aí de 10 a 12 minutos para fazer treinos de pronúncia. Eu não estou aqui advogando, galera, para você esquecer a pronúncia, não se preocupar com ela. Eu só estou dizendo que ela não pode ser o principal, não pode ser o centro, o seu foco principal de estudo. Então você deixa 20% do seu tempo para treinar pronúncia. No caso de 1 hora, né, você vai deixar aí 10, 12 minutos para fazer um treino eficiente de pronúncia, que eu recomendo sempre shadowing ou então gravação de voz. São duas estratégias, né, de treinamento de pronúncia muito eficientes. Então você vai treinar a pronúncia, sim, todos os dias, de maneira intensa, fazendo o seu melhor para tentar soar bem, para que as palavras, o som, saia bem da sua boca. Você vai treinar a pronúncia só para conseguir se expressar bem, para que o som saia de uma maneira aceitável. E o que é aceitável, galera? Você fala uma frase em japonês, por exemplo, e um japonês te entende. Isso é o aceitável. Você fala, você se expressa um desejo, lê uma frase e um japonês consegue te entender. Usando 20% do seu tempo para fazer um treinamento eficiente de pronúncia com shadowing ou gravação de voz, mesmo que você não pronuncie igual ao nativo, você vai conseguir sim, com o tempo, ter uma pronúncia de qualidade o suficiente para que as pessoas da língua que você estuda consigam te compreender. E eu fico com uma dúvida. Eu até queria pedir a opinião de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Por que será que as pessoas estão tão obcecadas com a pronúncia? Qual que é a sua opinião? Por que será que hoje os estudantes de idioma, ao invés de estarem preocupados em aprender a língua e conseguir usar, e conseguir ler textos, em conseguir se divertir, né? Fazer alguma coisa da sua vida com o idioma que você está aprendendo, as pessoas estão preocupadas tanto na pronúncia, se os outros vão pensar que ela pronuncia exatamente como um nativo ou não. Na sua opinião, por que será que isso está acontecendo com os estudantes hoje em dia? Eu até pensei por um momento que podia ser uma influência das redes sociais. Será que as redes sociais são um problema hoje? Porque na rede social é normal que você vai ver lá 5 milhões de estudantes de japonês, por exemplo, e dentro desses 5 milhões você vai achar uns 3 ou 4 que pronunciam muito, muito bem, muito parecidos com o nativo. Mesmo eles não são idênticos ao nativo, mas pronunciam de forma muito parecida. Será que isso gera uma certa comparação entre os estudantes? Um estudante vê uma pessoa pronunciando muito bem e aí se acha na obrigação de tentar superar essa pessoa ou pronunciar tão bem quanto ela? Me conta aí a sua opinião, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. E se você por acaso quer aprender a língua japonesa, quer começar a estudar,
um dos idiomas mais fantásticos do mundo, que é o idioma japonês, você pode fazer isso hoje com o Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias. Gente, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde eu vou te ensinar japonês partindo do absoluto zero. Isso mesmo, se você não sabe escrever em japonês, por exemplo, não tem problema nenhum, nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos escrever, eu vou escrevendo aqui na tela, mostrando a sequência de traços para vocês. Nós vamos passar por todos esses itens que estão aqui na tela. O objetivo do Essencial Japão é fazer com que você domine a estrutura da língua japonesa, ou seja, adquira uma base muito sólida no idioma. E se você fizer apenas uma aula por dia, em até 100 dias você consegue finalizar esse conjunto de aulas e adquirir todo esse conhecimento na língua japonesa. O melhor de tudo, gente, é que vocês podem fazer isso por um preço muito acessível. Quem me conhece sabe que o meu objetivo é ajudar o máximo possível de brasileiros a aprenderem a língua japonesa. Por isso que mesmo essas aulas tendo tanta qualidade, o valor é tão acessível. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai querer participar. Essas aulas já estão disponíveis, é só clicar aqui no link e começar a estudar. Eu também vou deixar aqui na tela 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Sério, tem muito conteúdo educacional bom, várias formas de aprender japonês, ter uma nova visão sobre a língua japonesa. Clica, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe um like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que você se interessa sobre conteúdo educacional referente ao ensino de idiomas e inscreva-se no canal, tem muita coisa legal vindo aí pela frente, vale a pena fazer parte aqui do Conversando com os Kanjis. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu vejo vocês no próximo, valeu!